salvação. Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada? Então vamos de novo ler o texto que está ou melhor, vamos a Atos dos Apóstolos primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Trago-lhes uma palavra da parte de Deus nessa Santa Ceia sobre comunhão. Parece que foi na última Santa Ceia que o esposo da Alessandra, o William, pregou sobre comunhão, né? Se não falha a minha memória. Aleluia. Ou na Santa Ceia que ele dirigiu aí. Aleluia. Mas ficou gravado na minha memória. E é uma palavra bem eleita, bem escolhida. Palavra de comunhão. Comunhão vem do grego koinonia. Fala comigo, koinonia. Com K, ok? Com K. Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos começar desse texto. Todos encontraram? E os apóstolos perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Então os apóstolos, eles conduziram o povo à comunhão, à koinonia, ao exercício, vamos a 1 João, ao exercício do amor fraternal. Você entende a expressão amor fraternal? Amor fraternal no grego é a palavra Filadélfia. Aquela igreja, sexta igreja de Apocalipse. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. E Filadélfia no grego significa amor fraternal. E por isso ela foi uma igreja que não recebeu nenhuma crítica de Jesus. Por causa da koinonia que havia na igreja. Por causa da comunhão dos irmãos. Por causa da comunhão dos crentes em Cristo Jesus. E uma das grandes lutas e objetivos que nós temos, quando eu falo nós todos mesmo. Cada um deve ter esse objetivo de agir dentro da igreja promovendo a comunhão. Promova a comunhão. Promova a unidade do Espírito. Não olha para o teu irmão pela lente dos defeitos dele. Não olha. Não foca só nos defeitos da pessoa. Foca nas virtudes da pessoa. Há pastores que não entendem isso. Eu repreendi um pastor aqui durante anos, porque ele não entendia isso. Ele estava lidando com outro pastor aqui dentro, só olhando para os defeitos do outro pastor. Eu falei, rapaz, você está completamente fora da koinonia. Abre esse entendimento. Olha para ele pelas virtudes dele. Você não consegue falar de nenhuma virtude dele. Só fala de defeito. Defeito tu tem também, ou tu acha que tu não tem? Bonitão. Defeitos eu tenho, cara. Onde é que tu está com juízo? De olhar para a pessoa e julgá-la pelos defeitos, sem considerar as virtudes, sem considerar as qualidades. E isso é um problema sério que ataca uma multidão inumerável de crentes e pastores e obreiros. A pessoa não consegue olhar para a qualidade da outra. Só se impressiona com os defeitos. Faz alarde dos defeitos. Capítulo 1 de 1 João, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada,
e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Há um outro texto, que não vou ler, que acrescenta o Espírito Santo de Deus. A nossa comunhão não é só com o Pai e com o Filho. Essa visão aqui ela é parcial. Depois João vai completar em outro texto dizendo: a nossa comunhão é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que também não está completa. Depois vai ser completada por Paulo. Paulo tem uma revelação mais profunda e diz: é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Amém? Amém. Abram em Romanos 12. Hoje vamos falar de alguns textos da Bíblia. Romanos 12. Versículos 9 ao 21. Todos encontraram? O amor seja não fingido. Ou seja, você precisa, eu preciso, nós precisamos amar sem cera, de maneira sincera. A expressão sincero ou sincera significa sem cera, sem máscara, sem falsidade. É assim que Deus espera que nós amemos uns aos outros. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha a comunhão aí, a koinonia aí. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que é preferindo-vos em honra? Você, ao invés de chamar a honra para você, você presta a honra primeiro. O preferir em honra significa isso. Quando eu primeiro honro o meu irmão. E se ele quiser me honrar, ele fica à vontade. Se não quiser, a minha parte eu já fiz, que foi preferi-lo em honra. Sem problema? Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, o cuidar do nosso irmão, o cuidar da igreja, o cuidar dos irmãos da igreja, faz parte da koinonia. Nós precisamos termos cuidado uns com os outros. Como é que eu cuido de alguém? Na medida em que eu posso ajudar a pessoa, eu estendo a mão. A isso se chama cuidado. Você passa a cuidar da pessoa, cuidar da necessidade da pessoa. E qual é o limite desse cuidado? Não tem. Não tem limite. Aí vai de acordo com as tuas posses, vai de acordo com a tua comunhão com Deus, vai de acordo com a tua visão, né? A tua compreensão da necessidade de estender a mão a alguém. Se está dentro do teu poder, vou usar números aqui em dinheiro, tá bom? Para ficar bem inteligível o que eu vou falar. Se está no teu poder ajudar alguém com 30 e poucos reais, 40 reais, não dê 20 para a pessoa. Não dê 10 para a pessoa. Vamos que a pessoa chegou para você, você vai entrar numa padaria para tomar um café. A pessoa vira para você e você sente que é sincero o pedido. Ela diz assim: o senhor pode comprar aí na padaria
um pouco de arroz, feijão e um frango para mim, um almoço. Aí você chega lá dentro com toda a boa vontade querendo comprar. Ou eu, qualquer um de nós. E a pessoa diz o preço, R$ 32 a quentinha. Se estiver na tua possibilidade, compre. Só não compre se não estiver. Deu para entender? Porque não há limite para o cuidado. O limite do cuidado é a necessidade da pessoa. Não faça esse tipo de coisa que muitos fazem, né? Ah, eu posso te ajudar com R$ 5. Poxa, mas está com um monte de dinheiro no bolso? Será que é tudo para pagar carnê? É tudo para pagar conta? Deus vai saber se é ou se não é. Por quê? Porque houve uma pessoa que te pediu. A Bíblia tem um princípio que diz, a quem te pedir, dá. Claro que você não vai ser bobo otário também, porque está cheio de mendigo profissional que para o carro zero e veste roupa de mendigo e vai esmolar. Está cheio de profissional da esmola. Não é? Mas você vai sentir, pelo Espírito de Deus, quem é que realmente tem necessidade. A isso se chama koinonia. Koinonia. Principalmente quando isso tem a ver com o teu irmão da igreja. É koinonia, é comunhão. Então, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Há uma outra tradução que fala ministrando ao Senhor. Deus espera que você entenda que quando você está servindo a Deus, ajudando e cuidando de alguém, qualquer que seja aquele cuidado, você tem que ter o entendimento que você está ministrando a Deus. Está compreendendo? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Se eu for pegar um por um, não acaba hoje. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ou seja, aos próprios olhos de vocês. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O próprio Deus sabe que às vezes não é possível. Ok? Não fica empurrando as pessoas para terem paz com outras pessoas, porque o texto bíblico diz quando é possível. Há situações onde não há possibilidade. Tu tem que tacar fogo no navio. Aleluia. É uma maneira metafórica de dizer que não há como viver em paz com algumas pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos. Por que não vos vingueis a vós mesmos? Porque a vingança pertence ao Senhor, não a nós. Ok? Mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O dai lugar à ira não é para você se encher de ira contra a pessoa. É para você permitir que Deus cumpra a ira, se for da vontade dele. Ok? Não interprete esse texto equivocadamente, senão você vai achar que isso é base bíblica para se irar. Não se ire contra ninguém. Até porque
ou seja, não ponha o sol, né, sobre a tua ira. Irar é normal contra uma pessoa, mas não ponha o sol, ou seja, não leva essa ira a um estado de situações em que fique denegrida a imagem do evangelho ou a tua imagem de cristão. E outra coisa mais importante, Deus diz na sua palavra que Ele não opera na nossa ira. Se existe um momento absolutamente impróprio para você esperar uma intervenção divina a teu favor, é na hora que você está irado. Porque Deus vela pela palavra dele, e a palavra dele diz que Ele não opera na nossa ira. Ok? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Está falando aqui de inimigo. E Deus manda você dar de comer. Imagina um irmão da igreja. Imagina uma pessoa necessitada. Tem que ter discernimento para dizer não às pessoas. Se tiver sede, dá a ele de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Oh, glória, né? Essas brasas de fogo vão destruir preconceitos na cabeça dele. Essas brasas de fogo celestiais vão aniquilar com pensamentos que ele possa ter contra você, e etc. E por fim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que eu li pausadamente esse texto? Porque ele será o ponto de vista de Deus prático para a koinonia que nós vamos pregar agora. Para a comunhão. Ok? Eu dei como tema desta pregação, o seguinte tema. Qual é o verdadeiro sinal da cruz? Quantos aqui foram católicos como eu? Grande maioria. Então, nós que fomos católicos e até mesmo os espíritas, não é? Ao passarmos na frente de uma igreja, cemitério, até bandido faz isso. Ele faz o sinal da cruz, não é verdade? Eu não sei se daqui para lá, já me esqueci. Então, o que acontece? Isto não é sinal de cruz ou da cruz. O sinal da cruz é outro. Quando fala-se da expressão sinal da cruz, presume-se que nesta cruz não esteja lá um boneco dependurado. Porque se tiver, não é a cruz a que a Bíblia se refere. Ah, mas aquele boneco simboliza Jesus Cristo. Não, é pecado, não pode. Não farás para ti imagem alguma de escultura do que há no céu, na terra, etc. Isto é pecado. Viola a lei de Deus, viola o mandamento de Deus. Mas vamos esquecer a violação do mandamento. Vamos vir para a cruz de Jesus. Como é que estaria hoje a cruz de Jesus? Ela estaria vazia, correto? Então, a cruz de Jesus você vai encontrar em muita igreja evangélica. Mas a cruz vazia. Porque se botar boneco não é a de Jesus. É do boneco. Dá para entender? Não é a de Cristo. Porque a cruz vazia, ela anuncia a ressurreição. Ela anuncia que ele saiu da cruz.
ela anuncia que ele venceu a morte, sem problema algum. Então ela pressupõe, quando você olha para a cruz, ela pressupõe duas coisas fundamentais. Uma está demonstrada na viga horizontal e outra está demonstrada na viga vertical. Quais são essas duas coisas? Bem, a viga vertical, onde Jesus tentou reclinar a cabeça e não conseguiu, naquela viga está revelado que a obra de Cristo, através da sua morte na cruz, aquela obra da morte de Cristo na cruz, ela conferiu ao homem, conferiu à humanidade uma reconciliação entre os seres humanos e o céu, Deus. Por isso é representado pela viga vertical. O ponto superior da cruz fala da presença de Deus. O ponto inferior que entrou na terra para fincar a cruz fala da sociedade humana. Então, a obra da cruz, ela está ali demonstrada, anunciada, como um sinal para a humanidade. Para a humanidade, quando olhar uma cruz vazia, lembre-se que o pau central da cruz promove a reconstrução através da obra vicária de Cristo morrendo na cruz, promove a reconstrução da ligação de Deus com o homem. A morte de Cristo Jesus permite o acesso do homem a Deus. E qual é o sinal anunciado pela viga horizontal? É que aquela obra feita por Jesus na cruz, ela vai alcançar toda a extensão da humanidade. Ela não é feita para uns poucos sortudos, como quis fazer crer Calvino, e muitos seguidores de Calvino acreditam nessa bazela horrorosa. O pau, a viga horizontal, ela aponta para as duas extensões da terra. Ou seja, aonde houver um ser humano, ele é alcançável por aquela vitória de Jesus na cruz. Bastando tão somente que o ser humano aceite o sacrifício da cruz, tome posse desse sacrifício. Então veja, o sinal verdadeiro da cruz não é este. O sinal verdadeiro da cruz é anunciado pela cruz de Cristo. É só por aquela cruz. Não há outra cruz que anuncie esse sinal. A cruz do ladrão da direita não anuncia, a cruz do ladrão da esquerda não anuncia, a cruz de todos que foram crucificados no Gólgota em todos os tempos não anuncia. A única cruz que anuncia os sinais decorrentes da cruz é a cruz de Cristo. Sem o Cristo na cruz. Porque ele está assentado, ressuscitou, está assentado num grande e sublime trono, à destra do Todo-Poderoso Deus. Estão entendendo?
Isso tem que ser ensinado para as pessoas. Se você tem algum parente católico, com muito amor e cuidado, ensine. Não liga se ele te der com um pedaço de pau na cabeça, não faz curativo. É normalmente a reação mais branda deles. Entendeu? Mas com amor, vale a pena você explicar. Olha, isso que você está fazendo aí não é o sinal verdadeiro da cruz. A única cruz que representa algum sinal de verdade é a cruz de Cristo. Não é esse aí que bota a mão na barriga, no ombro, do lado, do outro, na cabeça. Tudo é feito em você, não. Isso é falso. O verdadeiro sinal está na cruz do Senhor. Por que que isso é importante? Porque nós estamos falando de koinonia, de comunhão. Comunhão. E a comunhão, como diz a Bíblia Sagrada, ela precisa ser a comunhão do homem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ela precisa ser uma comunhão também entre nós, os crentes. A igreja é o corpo místico de Jesus. Repete comigo. A igreja é o corpo místico de Cristo Jesus. Os crentes são membros desse corpo. São partes desse corpo. O crente não é o corpo, ele é parte, ele é membro, ele é pedaço desse corpo. Ele exerce uma função nesse corpo. Nesse corpo místico que é a igreja. Você está entendendo? E a comunhão, diz a Bíblia, precisa ser com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e entre os crentes. Entre os crentes. Às vezes você encontra pessoas que citam, não é? De uma maneira bem ignorante, bem longe da verdade, mas com muita empáfia, com muita aparência de sabedoria. Você vai encontrar isso na imprensa. Figuras incrivelmente desprovidas de qualquer entendimento de Deus e da Bíblia, dizendo aquilo que havia, aquela koinonia que havia entre os irmãos da igreja primitiva, aquilo era uma espécie de comunismo dos dias de hoje. Conversa de idiota. Não, tanto isso é verdade que eles vendiam as suas propriedades para repartir com os pobres. Conversa de idiota. Sem noção do que está falando. Por quê? Pelo seguinte, ninguém ali foi obrigado a vender nada. E no comunismo, você não é obrigado a vender, ele te toma. Você está entendendo? No regime comunista, e o Brasil está caminhando para ele, eu espero que não chegue, o Deus opere um milagre. Quando chegar no momento de consagrar o comunismo na Constituição brasileira, acabou a tua propriedade. O governo vai dizer, não, não é mais tua, não. Vou mandar aí 5 famílias para morar contigo. Tomou de você. Esse é o comunismo. Que grande parte da população brasileira aplaude, sem nenhum conhecimento do que está aplaudindo. Como gado, como inocentes úteis na mão de ladrões do povo. É triste dizer isso, mas é a verdade. Aquilo não tem nada de comunismo. Se tivesse, Deus não colocaria essa miséria na Bíblia. Ninguém era obrigado a vender nada. O livro de Atos,
capítulo 11 ou 12, diz isso de forma literal. Que eles se dispunham voluntariamente a vender. Ninguém era obrigado. Por isso é que é uma verdadeira comunhão. Porque é um ato de liberalidade pessoal. Você decide segundo os teus critérios e valores de comunhão, de koinonia. Segundo os teus critérios de cuidado para com a necessidade alheia. Mas quem decide é você, não são os apóstolos. Não havia um ato baixado ali, encíclica bispal da congregação dos apóstolos de Cristo, da igreja primitiva. A partir de hoje, todos são obrigados a vender suas propriedades. Isso é comunismo e religioso. E não é isso que está na Bíblia. Ao contrário. Tudo que eu vá fazer por alguém, para ter valor diante de Deus e para ser aceito diante de Deus, tem que ser um ato de liberalidade da minha parte e da tua parte. O amor, ele só tem valor quando ele é escolha. Não tem que me escolher. Vai tomar vergonha na cara. O amor só tem valor quando ele é ato de escolha. Entenda. O próprio Deus, quando criou os anjos, e eles foram criados milênios antes de Deus criar a humanidade, o homem. Quando Deus primeiro criou os anjos, antes de criar os anjos, a Bíblia diz que Deus criou o mal em estado latente, para que os anjos fossem tentados e pudessem escolher amar a Deus ou odiá-lo. Depois, mais tarde, o mal foi todo ele personificado em quem? Em Satanás e nos demônios. Ele ganhou personalidade. Mas na época em que Deus criou os anjos, a Bíblia diz que Deus criou o mal em estado latente. Por quê? Porque nem Deus quer coagir ninguém a amá-lo. Porque o amor coagido, amor debaixo de vara, não é amor, é doença. É doença. Entenda em nome de Jesus Cristo. O amor só tem valor enquanto ele é fruto da escolha. E qual foi o problema? Foi grande. 1/3 dos anjos e mais o diabo escolheram se opor a Deus. Rejeitar a Deus. E aí, milênios mais tarde, essa confusão está toda no céu. Deus expulsa Satanás do céu, expulsa esses anjos, joga tudo, precipita na terra. E na terra Deus resolve criar o homem. O que Deus faz? Faz a mesma coisa. O amor só tem valor quando é fruto de escolha. Deus se recusa a receber o amor de quem quer que seja, que não venha por sua espontânea vontade. Entenda. É possível que algum anjo tenha dito para Deus: mas Senhor, esse plano já deu errado no céu, vai repetir de novo? Qual é a tua ideia? Tem uma sugestão melhor? Você quer que eu seja amado por robôs? Você quer que eu seja amado por ventrílocos, marionetes? Qual é o valor do amor de uma marionete? Qual é o valor do amor de um ventríloco, de um robô? Nem Deus quis. É possível que algum anjo, mas Senhor, está arriscado a ter uma outra bagunça. Ele falou que tenha. Se houve esse papo, eu estou aqui criando. Se houve, Deus falou que tenha. Estou preparado. Mas amor, eu não quero ventríloco me amando. Eu não quero marionete me amando. Eu não quero coagir ninguém a me amar.
Apocalipse 3:20, está escrito o quê? Eis que estou à porta e... Quem está à porta? Deus, Jesus. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Cear o que é? Comunhão. Koinonia. Terei intimidade com ele. Você chama alguém para cear na tua casa se você não tem comunhão com a pessoa? Não chama. A hora do almoço na tua casa é uma hora solene, é hora de comunhão. A hora do jantar é hora de comunhão. Se você convida alguém para jantar contigo, para almoçar na tua casa, minimamente tu tem que ter alguma comunhão com essa pessoa. Pelo menos esse é o normal. Esse é o normal. Então entenda, comunhão é o exercício do amor, do cuidado. A Bíblia diz, e nós lemos, que Deus estabeleceu pelo Espírito Santo, escrito em João, o quê? Que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sem problema? Abre, por exemplo, em João 6,48. Capítulo 6, é aquele capítulo que deu um barraco medonho quando Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Quase mataram ele. É esse capítulo, onde Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o capítulo triste da Bíblia. É um deles. João 6, 48. Do 48 ao 59, eu não vou ler para não gastar muito tempo, depois você lê em casa. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Versículo 53, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia. Jesus está falando que, no exemplo dele, o Pai vivia nele, através, obviamente, do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito de Deus. O Pai vivia nele, ele vivia pela vida do Pai nele. Nós somos filhos de Deus, amém? Como filhos de Deus, precisamos, no último culto falei um pouquinho sobre isso, nós precisamos ter consciência da nossa identidade de filhos de Deus. Aquilo que você não tiver consciência não te beneficia. Isso vale para tudo na vida, espiritual ou até material. Você só pode ser beneficiada ou beneficiado por alguma coisa que você tem ciência, tem conhecimento, tem consciência, tem revelação. Crê. Aleluia.
E havia dito eu na oportunidade passada que nunca vocês vão descobrir um dia sequer que Jesus tenha contraído algum vírus, alguma bactéria. Nunca houve um dia na vida de Jesus que ele tornou-se enfermo, precisasse tomar algum remédio. Por quê? Resposta: porque o Pai vivia nele. Fora o Pai vivendo nele, ele era completamente igual a qualquer ser humano na terra. Qual é o ponto de distinção nesse aspecto entre Jesus e nós, os crentes? Porque em nós também o Pai vive. E nós enfermamos. E nós adoecemos. E nós contraímos vírus, bactérias. Por que que a realidade foi alterada em nós, se o mesmo corpo humano que temos era o de Jesus? Se o mesmo Espírito que habitava em Jesus é o Espírito que habita em nós? É a mesma coisa, não há diferença nenhuma. A resposta está onde? O pastor que pregou aqui a meu convite, o pastor Alex, respondeu na pregação na quarta-feira. Eu nem, sinceridade, eu devia estar pensando em outra coisa, anotando alguma coisa, eu nem percebi. A Vera que chegou em casa e falou: você percebeu que o Alex, ele falou exatamente aquilo que você no início do culto estava colocando, quando ele sequer estava aqui dentro? Eu falei: não cheguei a capturar. Mas a resposta é essa. Qual é? É que em Jesus o Pai estava na plenitude. O Espírito de Deus estava na plenitude. E o que nos falta é alcançar essa plenitude. Porque Jesus, ele crê que isso é possível. Ele foi embora para a glória, tornou-se invisível aos nossos olhos, crendo que era perfeitamente alcançável e possível para nós. Quando é que ele creu? Quando ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Estas são palavras de quem crê que nós poderemos alcançar ainda um nível superior ao que ele alcançou. Pastor, isso está quase soando heresia, mas não é. São palavras dele, dizendo que nós faríamos ou deveríamos fazer coisas maiores ainda. E por que não fazemos? Porque nos falta plenitude. Nos falta plenitude. Temos o Espírito de Deus habitando em nós? Temos. Mas nos falta a plenitude. Por quê? Porque há níveis de manifestações do Espírito Santo. O que é que diz Efésios capítulo 3, versículo 20? Diz assim: ora, do verbo orar, ora há aquele que é poderoso para fazer por vocês muito mais além daquilo que vocês pedem, ou até esperam, ou até imaginam. Aí ele põe uma vírgula e diz: mas segundo o poder que opera em vós. Ou seja, ele está dizendo que você não basta ter o Espírito Santo habitando em você. É bom? É ótimo. O Espírito Santo em você significa que você é filho de Deus, que você está salvo. Não precisa ter dúvida alguma da tua salvação. Não tenha medo da morte.
Não tenha medo de demônio, não tenha medo de diabo, não tenha medo de nada, se o Espírito de Deus está habitando em você. Porém, há níveis de poder, ou seja, há níveis de unção. Unção quer dizer poder. Há níveis de unção, há níveis de glória. Por isso, o apóstolo Paulo diz para nós que vão depender, essas promessas vão depender para a sua concretização do nível desse poder que opera em nós. Então nós precisamos buscar não só aquilo que já temos, nós já temos a habitação do Espírito Santo. Agora precisamos buscar níveis de poder mais elevados dentro dessa habitação, para que nós venhamos a experimentar como Jesus experimentou com a mulher do fluxo de sangue, quando ela creu que bastava tocar na orla do manto dele e ela seria curada. Jesus parou a multidão e disse: quem me tocou? Os apóstolos iraram. Ah, Senhor, está todo mundo te apertando, tu vem me perguntar quem te tocou? Alguém me tocou, com um toque diferente dos demais, porque de mim saiu o poder. Aleluia. O poder, ele é mensurável. A unção é mensurável. Aleluia. A unção, ela é sensível. A unção, ela é tateável. Você consegue perceber a unção em certos níveis no teu corpo. Em certos níveis. Dali para cima você consegue percebê-la. Você consegue perceber a presença. É o que Jesus estava dizendo. Eu percebi que de mim saiu. Saiu o quê? Presença? Não, poder. Unção. Então, a razão pela qual Jesus nunca adoeceu e nós parecemos muitas vezes um depósito de enfermidades, a razão é essa. Temos a mesma coisa que ele tinha. Um corpo humano, ele também tinha. O Espírito de Deus habitando nele, ele também tinha. Mas ele tinha algo que nós não temos ou temos pouco. É a plenitude do Espírito. Foi isso que o Alex disse aqui. Ele disse: eu não tenho enfermidade nenhuma. E tenho quase 200 quilos. O médico, quando brinca comigo e pergunta: como é que está a tua pressão? Deve estar ruim, você gordo desse jeito. Ele responde: está melhor que a sua. E o açúcar? Está melhor que o seu. É assim que ele diz que trata o médico. A que se deve isso? Aí ele explicou. Isso se deve à plenitude do Espírito na minha vida. A que se deve a pastora Marília, por exemplo? Todos vocês conhecem, ela vive pregando aqui. Esposa do pastor Valmir, lá da igreja evangélica, eu nunca sei o nome da igreja. Vida Viva ou Viva Vida, não sei. Vida Viva. Então, pastora Marília cruzou os 2, 3 anos de pandemia e não foi contaminada. O marido foi, a mãe foi, o tio foi, o gato foi, o cachorro foi, tudo foi, menos ela. Por quê? A que se deve? Plenitude do Espírito. Pastor Alex, ele deu testemunho aqui na quarta-feira, ele disse: eu vivi aqueles 3 anos no meio dos muquiços ali na Cidade de Deus.
O meu posto de atendimento, de socorro, são os cracudos da cidade de Deus. Dentro da mata. Eu me enfiava dentro daquelas cabanas, eles contaminados. E eu não peguei o vírus. Você está entendendo? São palavras para quem crê, irmão. Ok? Palavras para quem crê. O fato é que ele não pegou o vírus. E ele atribui especificamente a plenitude do Espírito Santo na vida dele. Ele alcançou já um certo nível de presença do Espírito Santo, de unção do Espírito Santo, de poder do Espírito Santo, que o vírus bate e volta. A bactéria bate e volta. Isso é possível? Totalmente possível. Aconteceu com Cristo Jesus. A Bíblia nunca diz absolutamente nada a respeito de Jesus estar doente. Mas nem gripe, nem resfriado, nem infecção urinária. Problema na próstata, também não. Dor de cabeça, não. A Bíblia diz que isso é totalmente possível. Então o que nos falta é coinonia com Deus. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ela anuncia a coinonia do homem com o Pai. E o Pai com o homem. Os crentes estão muito à frente de toda a humanidade. Por quê? Porque eles têm o Espírito de Deus neles. Eles estão parelhados com o próprio Cristo. Eles têm a unção, eles têm o poder de Deus, eles têm a presença de Deus, a vida de Deus dentro deles. Na medida que você busca a plenitude do Espírito, essa vida de Deus que havia em Cristo, e ele confessou aqui no capítulo 6, ela existe em você. E essa vida de Deus é a vida eterna. Na eternidade entra bactéria? Não. O teu corpo, o corpo que você vai receber na eternidade é suscetível a vírus, bactéria, parasita, fungo? Não. É impermeável. Não penetra, não entra. E era isso que estava acontecendo com o próprio Cristo, porque a vida eterna estava nele. A vida de Deus em nós é a vida eterna. Aleluia. É a vida eterna. Nós não vamos receber a vida eterna quando nós morrermos. Apaga esse pensamento. Nós vamos entrar na eternidade. Nós vamos sair do mundo temporal e entrarmos na eternidade. Mas se somos igreja, nós temos em nós já na terra a vida eterna. Ela está em nós. Ela está dentro de nós. E quem é ela? É a vida do Pai. Quem é a vida do Pai? É o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Está penetrando? Deixa penetrar a luz. Não é assim? Deixa a luz penetrar em você. Aleluia. Então, do ponto de vista do Pai, nós precisamos ter a vida do Pai para exercermos comunhão. A primeira comunhão é com o Pai. A segunda comunhão é com o Filho. Como é que nós lemos ali no capítulo 6 que nós construímos a comunhão com o Filho? Através de quê? Do comer da sua carne. Do beber do seu sangue. Aleluia. Obviamente que essas palavras, elas têm sentido figurado. Jesus não estava mandando ninguém morder o braço dele.
para comer carne dele. Jesus não estava mandando botar um espeto qualquer numa artéria, numa veia, para beber do seu sangue. Aquilo é linguagem figurada. Beber do sangue de Jesus Cristo significa o quê? Crer na obra feita por aquele sangue que será e já foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o beber do sangue. Quando eu creio, exerço minha fé e creio nessa obra feita pelo sangue dele na cruz do Calvário. E qual foi a obra que foi construída pelo sangue dele na cruz? Olá, tem gente aí? Salvação. Salvação. Fomos salvos pelo sangue dele. Porque através do sangue nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Até hoje não estamos livres de pecar. Qualquer um pode pecar. O ser mais santo, ou que se considera mais santo nessa terra, é possível que ele caia em pecado. João apóstolo disse o quê na sua carta sobre isso? Filhinhos, não pequeis. Mas, se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então nós alcançamos o perdão dos nossos pecados pela obra vicária de Cristo na cruz, quando ele derramou o seu sangue. O crer pessoal, ninguém pode crer por outro. Pai não pode crer pelo filho. Mãe não pode crer pela filha. Filho não pode crer pelo pai, pelo amigo. É individual, decisão própria. Cada um tem que exercitar sua fé. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Deus já providenciou uma medida de fé do tamanho suficiente para cada ser humano na terra poder crer. Quando o sujeito na terra, lá fora, não dá valor ao evangelho, ele teve que suplantar a medida de fé que Deus deu a ele. Está entendendo? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não deu aquela medida de fé que me tornou uma pessoa que creu no derramar do sangue de Jesus, e eu entreguei minha vida a Jesus, você entregou e o outro não entrega. Não é que ele não recebeu a medida, ele recebeu, diz a Bíblia, a mesma medida que cada um de nós. Qual é o problema? É que o nível de incredulidade dele é tão descontrolado que superou a medida de fé que Deus lhe deu para poder crer. Destruiu a medida de fé. A incredulidade é um pecado terrível. Há um autor que até certo ponto ele tem razão quando ele diz algo que parece absurdo. Ele diz assim: a incredulidade é o único pecado para o qual Jesus não fez expiação. Primeira vez que eu li isso, eu me assustei. Eu falei, meu Deus. Fecho o livro, vou levar 10 anos refletindo sobre isso. Porque a Bíblia diz que Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o cara vem, bate o martelo e diz, todo pecado, sinédoc, tem uma exceção, a incredulidade.
Você entende que eu falei sinédoque? É que o todo não quer dizer todo. É linguagem de impressionar, de impressionismo. Aleluia. Já expliquei isso aqui. No dia da morte de Ayrton Senna, saiu no jornal Globo: todo o Brasil chorou pela morte do campeão. Será que o repórter estava na casa de 220 milhões de brasileiros conferindo quem estava chorando? Não. Não, aquilo é linguagem sinédoque, figura de linguagem. É um todo que quer expressar uma grande quantidade, mas não tem interpretação literal. Esse autor, não vou dizer o nome para não confundir vocês, esse autor, ele entende exatamente isso. Ele entende que o pecado de incredulidade, ele é uma exceção. Não houve expiação. Até hoje eu estou pensando nisso. Estou falando apenas para que você também reflita, ok? Mas sobre certo aspecto, entenda, incredulidade acabou. E dentro da incredulidade, há níveis de incredulidade. Qual é o nível maior da incredulidade? Quem é que sabe? É apostasia. O que é apostasia? Apostatar significa rejeição de Deus. Já expliquei isso aqui. Quando a pessoa atravessa a linha chamada rejeição de Deus, a Bíblia diz, é impossível que ela se arrependa. Qualquer pecador pode arrepender-se de qualquer pecado, mas aquele que atravessa a linha da rejeição, ou seja, a pessoa que deliberada, intencionalmente, bate o martelo, sentencia, é da minha vontade, já fui crente, não sou mais, não quero ser mais, rejeito a Deus, não devo nada a Ele, não quero Ele. Acabou. Pedro disse assim, por esse nem ore. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, dentro da incredulidade, ao topo do grau máximo de incredulidade, chamado apostasia. Aleluia. Ou blasfêmia contra o Espírito Santo. É muito comum, uma certa feita, Jô Soares ainda estava vivo, e com o programa dele, e ele entrevistou um rapaz famoso em algumas coisas, porque ele tornou-se um empresário de sucesso em algumas áreas, que eu não me recordo mais. Mas o que é o que eu me recordo? Eu me recordo quando ele disse para o Jô assim, quando o Jô perguntou, mas eu estou vendo aqui no teu script que você já foi crente. Ele falou, eu boto isso aí, mas eu boto para eu ter oportunidade de dizer que eu não quero mais esse Deus. Eu falei, meu Deus, apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que blasfêmia? Porque o Espírito Santo quem convence o homem. Quando o homem sentencia e diz, eu não quero mais. Olha aqui, Deus, desde o Éden, quando Ele criou o homem, Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio, no topo do livre-arbítrio, Deus deu ao homem a faculdade de rejeitá-lo. Caim rejeitou Deus. Milhões na terra rejeitam a Deus deliberadamente. É por isso que Hebreus capítulo 6 diz, é impossível que volte atrás. Atravessou a linha que não podia atravessar. Então nós temos que ter a comunhão com o Pai, com o Filho. A comunhão com o Filho, Jesus falou que é comendo a carne dele, isso é linguagem metafórica, ok? Bebendo o sangue é linguagem metafórica. O beber o sangue significa crer. Crer.
que esse sangue tem poder de purificar pecados, salvação. Aleluia. Ninguém é salvo dos seus pecados por causa das feridas no corpo de Jesus. Nós somos salvos não pelo corpo desfigurado dele. Nós somos salvos não pelos vergões feitos no corpo dele. Nós somos salvos pelo sangue que saiu dos vergões. Pelo sangue que saiu das feridas. Dá para entender? Por quê? Porque existe o comer da carne, que nós vamos daqui a pouco celebrar na Santa Ceia, né? Nós vamos comer da carne, participar do corpo e participar do sangue, através do vinho e através do pão, participar do corpo, comer do corpo. Entenda em nome de Jesus Cristo. É fundamental que você saiba exatamente a função do sangue e distinga da função da carne, do corpo. Isso é tão fundamental que o apóstolo Paulo percebeu que a igreja de Corinto, nela havia muitos fracos e doentes. E não só fracos e doentes, havia muitos que experimentaram morte prematura, morte antecipada, fora de hora. A morte na vida do crente é coisa boa? Sim ou não? É, mas ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas ela é boa. Por que boa? Porque o próprio Deus diz, é preciosa para mim a morte do justo. Aleluia. É algo muito bom. É tétrica, terrível, trágica a morte do ímpio. Aleluia. Mas a do crente não. Deus diz que é preciosa aos olhos dele. Entenda, ninguém é salvo dos seus pecados por causa do corpo. É salvo dos seus pecados por causa do sangue. Paulo disse que havia pessoas que dormiam. Dormir ali é linguagem figurada para simbolizar a morte. Havia pessoas que elas perderam a própria vida porque não discerniram o corpo. O que é discernir o corpo? Veja, isso está mais bem explicado através do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4. Quando Isaías, profetizando sobre o Calvário, ele olha para a cruz, ele vê Jesus e o corpo de Jesus desfigurado. Quando ele vê o corpo de Jesus desfigurado, ele não sabia que o nome era Jesus, ele sabia que era o Messias. Ele está narrando um retrato que Deus mostra para ele. Ele diz no versículo 4 do capítulo 53 que ali no corpo dele, Jesus levou de nós as nossas doenças, as nossas enfermidades. Veja como é linda a obra de Deus. Salvação e cura sempre andam juntas, nunca separadas. Salvação e cura formam parcelas de uma mesma obra. O versículo 5 trata do sangue. Salvação, perdão dos pecados e salvação. O versículo 4, ele vê
que o corpo desfigurado, deformado, dilacerado de Jesus traria cura para as nossas enfermidades. Aliás, não fala traria, fala trouxe. É alguma coisa que já recebemos. O que temos hoje é que tomar posse. Ok? E isso é tão verdadeiro que a impressão que dá é que ele esqueceu de alguma coisa e já terminou de escrever o versículo 4. Essa é a impressão. Não sei se você vai detectar com os teus olhos o que eu detectei com os meus. Quando acabou o versículo 4, ele esqueceu de falar alguma coisa que ainda se referia à cura, que ainda se referia ao corpo. E ele já está escrevendo o versículo 5. E agora ele está falando do sangue. Por que eu digo que ele esqueceu de alguma coisa? Porque ele volta no versículo 5 para dizer: pelas suas pisaduras fomos curados. Isso era para estar no versículo 4, que tratava do corpo. Pisaduras são ferimentos no corpo. Dá para entender? O que você percebe é que ele lembrou-se de uma conclusão, e essa é uma conclusão profética, que nós precisamos exercer sempre quando estamos orando por alguma enfermidade, seja de alguém, da nossa mãe, da nossa esposa, do marido, do filho, seja de um amigo, de um irmão da igreja, ou a nosso respeito também, orando a respeito de enfermidade. Brada em voz alta, define, declara, consolida. Na tua boca está o poder da vida e da morte. Declara, Jesus disse: direis a esse monte, direis, ou seja, fala em voz audível. Deus, quando falou em voz audível, haja luz, a luz apareceu. Dá para entender? Então é necessário que o crente aprenda a declarar. Muitas bênçãos são produzidas na hora do crente declarar. Muitas curas são produzidas na hora do crente declarar. Pelas suas chagas de Jesus, eu já fui curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado dessa enfermidade. Isso tem que ser bradado. Ah, pastor, eu já fiz isso, mas não funcionou. Não é que não funcionou. Já começou a funcionar. Só tem um detalhe. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para curar. Ou seja, a cura leva um tempo. Eu fui curado da minha próstata completamente. Mas o completamente levou semanas e semanas e semanas. Ou seja, a cura muitas vezes ela é progressiva. Cheguei em casa, fui fazer pipi, saiu uma cachoeira, eu falei, glória a Deus. Alguns sintomas ainda continuaram. Fui para o médico, apareceu no PSA, né, uma queda lá de PSA que me alegrou. Ao longo das semanas, os sinais foram sendo dados. O problema do crente é que ele quer para ontem, ele acha que Deus é micro-ondas. Ele está acostumado com WhatsApp. Não tem paciência. E aí o que é que acontece? Usa a boca para dizer besteira e a cura vai embora. Não nega com a boca a confissão que tu declarou semana passada. Porque se tu negar a confissão com a boca, acabou a tua cura. Meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz, eu sou o Deus que sara, que cura. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando cruzou o Mar Vermelho, devia existir milhões de enfermos. Havia, diz a Bíblia, velhos, fracos e doentes ali. O Salmo 105 declara que
todos foram curados numa pancada só. Quem é esse Deus que curou ele? É o teu Deus. É o meu. Eu fui curado de pressão alta. Um dia comecei a ter pressão baixa. Eu falei para Vera, me inverteu o processo aí. Deus ouviu minha oração. Estou começando a ter pressão baixa. Ela testemunha, estou falando na frente dela. Entenda. Aí, semana seguinte, a pressão subiu de novo. Falei, filha da mãe, quer me enganar o diabo. Terrível. O diabo é matreiro. Ele tenta te enganar. Falei, não, já fui curado. Peguei aquele homeosartana, joguei ele. Falei, não vou tomar mais essa porcaria. Fazer prova de Deus. Peguei hidroxicloroquina, não, é tiazida, como é que dá o nome? Ih, perdi o nome da palavra. É para liberar líquido do corpo, né? Joguei fora também. Diurético. E aí, a progressão foi acontecendo. Até um ponto de realmente eu ter aquela confirmação plena. A cura foi total. Outro dia eu cheguei no médico, a pressão estava 15. Aí o médico falou assim, você tem pressão alta? Eu falei, tenho não. Tenho não, doutor. Mas a pressão está 15. Eu falei, o problema é meu. Não vim aqui para isso. Tem que cortar o ímpio. Senão o ímpio te leva a você confessar negativamente e perder tua vitória. Eu falei, não tenho não, doutor. Vamos voltar ao nosso assunto. Vamos voltar ao nosso assunto. E acabou, no dia seguinte estava 12. Você está entendendo? Você tem que prevalecer. Entenda a diferença do comer a carne e beber o sangue. Jesus não estava pregando ali a autofagia. Jesus não queria que as pessoas o comessem ali nas suas carnes, no seu braço, a sua perna. Não é isso. É linguagem figurada. Nós vamos para a Santa Ceia agora. Você vai ter o corpo na tua mão. Você tem que ter discernimento da função daquele corpo. O capítulo 52, versículo, eu não me lembro de Isaías. Isaías diz, o corpo dele ficou completamente desfigurado. Está no finalzinho do capítulo. Desfigurado. O Mel Gibson, quando ele produziu o último filme da Cruz de Cristo, ele foi o autor, o diretor de filme que mais se aproximou da barbárie humana que foi feita com Cristo. E o mundo todo reconheceu que ele chegou ao extremo, revelando uma barbárie atroz na desfiguração. Ele queria colocar a desfiguração que está na Bíblia num grau de realidade que tocasse as pessoas. Isso vai acontecer agora na Santa Ceia. O teu dente vai fazer assim no pão, ó. Vai esmigalhar o pão, amassar, trucidar, desfigurar o pão. Dependendo da maneira com que fé você fizer, tu sai daqui curado hoje. Se você tiver fé para declarar a cura da tua enfermidade hoje, enquanto você está trucidando esse pão que representa o corpo dele, simboliza o corpo dele, mediante a tua fé, com base na tua declaração, pelas chagas dele, pelas pisaduras dele, eu fui curado. Porque a Bíblia diz, fomos curados. Ou seja, a cura já foi produzida lá na cruz. A cura dessa enfermidade que está em você nos dias de hoje, ela já foi produzida na cruz. Ela já está no mundo espiritual. O que você tem que fazer é tomar posse dela. E você toma posse pela boca, pela língua.
declarando a palavra de Deus, declarando a promessa de Deus. Repetindo e declarando, e declarando, e declarando. Cada declaração está construindo algo. Não glorifica Satanás falando da tua enfermidade. Glorifica a Deus falando da tua cura. Cada vez que você fala da enfermidade, quem está recebendo glória é Satanás. Enfermidade nenhuma glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a cura. Eu estava ontem na academia, saí da academia ontem, sei lá. Minha irmã me tocou. Falei, já vem barraco. Falei, meu Deus. João, tá tudo bem? Tá tudo bem. Papo vai, papo bem. O papo tá até gostoso. Aí, num ponto ela diz assim, mas essa doença da mamãe, que veio da parte de Deus, foi, opa, chega, para. Doença de mamãe, doença de papai, doença de filhinho, doença de ninguém. Veio de Deus. Deus não recebe glória na doença. Deus é glorificado na cura. Jesus promoveu a cura. Ela é espírita. E o espírita acha que a doença vem de Deus. Aí fica se consolando que veio de Deus. Então vai morrer assim. E é da vontade de Deus. E vai tudo pro buraco porque é da vontade de Deus, né? O cara crê que é da vontade de Deus e morre crendo que é da vontade de Deus, quando não é. Falei, para de glorificar o diabo. Cada vez que você diz que é da vontade de Deus, essa doença da mamãe, você está dando glória a Satanás. Você está tirando a glória que é de Deus, que é uma glória de cura. O que glorifica a Deus é a salvação, não é o pecado. Como que glorifica a Deus é a cura, não é a enfermidade. Aleluia. Tiago diz muito claramente, não há bênção alguma, não há bem algum que o homem, qualquer homem na terra, receba que não venha do Pai das luzes. Por quê? Porque é a bênção que glorifica a Deus. Não é a enfermidade. Não é o pecado. Aleluia.